Terminou a temporada 2020 da Fórmula 1, para variar, com uma corrida morna lá em Abu Dhabi, né? Mas temos muitos assuntos para discutir nesse domingo que encerra um campeonato que a gente imaginou que talvez nem fosse possível iniciar em função da pandemia. Então há muito a celebrar, há muito a comentar, e a gente vai fazer isso a partir de agora aqui no Primeiro Stint. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Essa é uma daquelas especiais aos domingos para falar de grandes prêmios de Fórmula 1. Esse, o último, né? Acabou o campeonato lá em Abu Dhabi, mas a gente ainda tem assunto para discutir. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like, já faça a sua inscrição também no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da velocidade aqui por meio do Primeiro Stint. Eu acho que pelo menos em termos de perspectiva não havia forma melhor, né, de terminar essa temporada do que ter aí o Max Verstappen vencendo a prova, porque assim você deixa ali um sabor de quero mais. Será que isso pode se repetir no ano que vem? Tudo bem que foram circunstâncias especiais, né? O Lewis Hamilton quase não correu, tava só a capa da gaita, andou mal demais nessa prova, né? Ele mesmo falou mal fisicamente, né? E tava até feliz com o terceiro lugar, disse que foi, diante das circunstâncias, um bom resultado, né? Então foram sim circunstâncias especiais. O Valtteri Bottas acabou surpreendido, ele falou, olha, não esperava que a Red Bull tivesse um rendimento tão bom, achava que seria mais parecido. Tomara mesmo que a Red Bull tenha dado um pequeno passo aí para no ano que vem voltar mais forte. Claro que o regulamento está congelado, são pouquíssimas as alterações que podem ser feitas no carro, mas a Red Bull tem sim condições de melhorar um pouquinho, pensando em mais vitórias no ano que vem. Eu começo aqui essa análise até de uma forma geral, né, já que a corrida foi um tanto morna, né, eu queria falar até mais do ano do que a corrida em si. O ano do Max Verstappen ficou um pouquinho abaixo das expectativas, né, ele deu um show lá em Silverstone, conseguiu vencer a corrida e agora também em Abu Dhabi, mas foi pouco para o Max Verstappen. Ele poderia ter aproveitado melhor as oportunidades, né, se não fossem os problemas no motor Honda, se não fossem os acidentes também. A prova passada que o Pérez ganhou estava na mão dele, né? Pois é, e isso acabou acontecendo. Com todas as circunstâncias lá do Bahrein, talvez o Verstappen pudesse ter faturado mais uma vitória. Enfim, não deu sorte e parte para o ano que vem tentando reverter essa situação e brigar pelo título, né? Ele ainda não fez isso, é uma promessa muito grande e o tempo vai passando e ele vai até se cobrando em relação a isso, né? A própria Red Bull não é campeã desde 2013, então alguma coisa tem que acontecer. O Verstappen com certeza chega com uma moral mais forte para o ano que vem para fazer uma temporada melhor do que essa. Não há muito o que falar da Mercedes, simplesmente imbatível, né? Lewis Hamilton chegou ao seu 7º título mundial, 6º pela Mercedes. A Mercedes chegou ao heptacampeonato, maior domínio de todos os tempos. O que se espera é que ela mantenha esse desempenho para o ano que vem. Valtteri Bottas esteve muito abaixo da média. Ele mesmo, no final da corrida, falou, poxa vida, tô feliz de voltar para o pódio, porque é 3 provas que ele não subia no pódio. Então também se espera mais do Valtteri Bottas em 2021, principalmente agora que o George Russell, sem trocadilho, tá na bota dele, né, querendo essa vaga aí, querendo pegar essa vaga. E o Bottas eventualmente pode perder lugar em 2022. Então 2021 é uma temporada que ele sem dúvida alguma precisa fazer melhor do que essa. Para completar o tema Red Bull, a gente tem aí o Alexander Albon, né, que chegou em 4º lugar, fez uma corrida burocrática, mas competitiva, quase alcançou o Lewis Hamilton, que, como eu falei, estava super mal e, enfim, deu até uma briga ali no final pelo pódio. A Red Bull, se ela estiver procurando uma desculpa para manter o Albon, ela tem, tá aí, uma corrida boa, ok, ele já foi ao pódio nesse ano, então já fez uma corrida boa aqui, então ok, dá para se sair com essa, mas o ano foi horroroso, né? Não há o que justifique manter o Albon para a próxima temporada, e aliás vi muitos rumores aí já na internet, um deles postado lá pelo meu amigo Pedro Lopes da TV Globo, que é o @estagiário da Fórmula 1 lá no Twitter, aliás, sigam, é bem divertido. O Pedro Lopes é o produtor das matérias da TV Globo, lá do Jornal Nacional, etc. E ele sempre posta umas zoeiras, ele zoa até a própria Globo, né, os conteúdos lá da TV, então vale a pena se ligar lá. E um dos posts dele falava aí de uma possibilidade de troca do Albon pelo Pérez, podendo ser concretizada. Informação que teria sido divulgada pelo Ted Kravitz, né? A gente aí vai esperando se confirmar, mas de qualquer forma eu acho que seria o ideal ter o Sérgio Pérez ao lado do Max Verstappen no ano que vem.
o Albon, segundo essa informação, se tornaria piloto reserva. Vamos aguardar, mas eu confio no que o Pedro Lopes produz, afinal de contas estamos falando aí de um super nome da cobertura de Fórmula 1 no Brasil. Sigam lá, estagiário da F1 no Twitter. A gente precisa destacar a clara evolução da McLaren, né? A McLaren alcançou a 3ª posição no Mundial de Construtores, melhor resultado dela desde que tinha o Jenson Button e o Lewis Hamilton, né? Ou seja, desde que tinha 2 campeões mundiais ao volante do carro, então é algo que precisa ser sim dito. A McLaren foi extremamente eficaz, ela pontuou em absolutamente todas as corridas e só uma outra equipe conseguiu fazer isso, que foi exatamente a Mercedes. Então a gente precisa valorizar esse resultado e eu acho que ela tem boas possibilidades para 2021, embora eu particularmente acho que a mudança para o motor Mercedes não teve o melhor timing. O regulamento está congelado, claro que a FIA vai autorizar algumas adaptações, algumas mudanças para que tudo corra bem, mas eu acho que o motor Renault se aproximou já do da Mercedes, né? Esse ano a gente viu, era o segundo melhor motor de corrida, né? Esses dados foram divulgados aí pela imprensa internacional, então eu acho que daria para a McLaren correr mais um ano com o motor Renault, até porque ela teve esse crescimento justamente com esses motores. Piloto da corrida, para mim, vou escolher o Pierre Gasly, que terminou em 8º, né? Fez belíssimas ultrapassagens, deu um pouquinho de colorido nessa corrida monótona que a gente teve lá em Abu Dhabi, mais uma, então o meu voto vai para o Pierre Gasly. Eu falei da Renault agora há pouco, a Renault terminou em 7º lugar com o Daniel Ricciardo, que fez a melhor volta da prova, hein? Na despedida dele da Renault, ele que vai correr na McLaren no ano que vem. Da Renault esperava-se, claro, um pouco mais, mas ela teve aí uma equipe cliente que foi muito regular, que foi o caso da McLaren, e teve também uma Racing Point que desde o início do ano estava com um carro copiado, isso é muito claro, e que não sofreu sanções pesadas da FIA em relação a isso. Então, querendo ou não, ela acabou um pouco prejudicada nisso aí. Mas não tem mimimi também, não dá para ficar chorando o que já foi. A Renault tinha sim o compromisso de melhora esse ano, e eu acho que a partir de 2021 ela tem essa possibilidade, principalmente para o regulamento de 2022 as coisas melhoram ainda mais, então a gente pode observar o Fernando Alonso na Alpine com certa expectativa, aí, com muita atenção, porque com certeza vem coisa boa daí, só de ver o Alonso na pista já vai ser muito legal, mas pelo que a Renault construiu esse ano, 3 pódios, 2 melhores voltas, eu acho que ela tem sim condições de, enfim, brigar regularmente pelo pódio como Alpine, que será o nome da Renault. Aliás, não sei se vocês sabem, Alpine foi a divisão comprada pela Renault, né? Divisão esportiva comprada pela Renault. A divisão se fundiu com a da Gordini e assim nasceu a Renault Sport nos anos 70. Então a Alpine nada mais é do que uma dessas divisões esportivas que deram origem a Renault Sport. Destaque para uma frase do Sérgio Pérez, que falou: poxa vida, o resultado da McLaren está aí, claro como é importante você ter 2 pilotos competitivos, né? É um pouco desnecessário dizer isso nesse momento, né? Mas também é um desabafo do Sérgio Pérez e é verdade, ele entregou muito mais do que o Lance Stroll entregou. Então a equipe Racing Point, no momento em que vai colocar todo o apoio dela no Lance Stroll, que é o filho do dono, ela tem que assumir esse prejuízo, e eu tenho certeza que ela assume, viu? Por mais que o Sérgio Pérez tenha dito isso, eu acho que o Lawrence Stroll está lá abrindo o champanhe dele e está sossegado, sabendo que no ano que vem, como Aston Martin, ele vai ter um tetracampeão do mundo e vai ter o filho dele lá. O objetivo do Lawrence Stroll é ter o filho dele lá, e eu acho que o Lance Stroll também não foi tão mal assim nesse ano, né? Conquistou a pole position lá na Turquia em condições adversas e tem possibilidades de seguir crescendo na carreira. Tá claro que não é um fenômeno, mas também não é um idiota, e eu acho que tem condições, pelo menos, de contribuir ali um pouquinho. Faz falta ter um piloto competitivo, como o Pérez? Faz, mas de qualquer forma é uma opção dos donos da equipe. Para terminar, queria falar um pouquinho aqui do Pietro Fittipaldi. O Pietro foi muito elogiado, né, por se manter sempre próximo ao Kevin Magnussen, não decepcionou, por assim dizer, mas é preciso ser bem claro também, não impressionou, né? Não foi aquela coisa, pô, chegou e já andou na frente, ou fez um temporal. Não é bem assim, então a gente tem que deixar as coisas bem claras. Não surpreendeu e também não decepcionou, fez um trabalho razoável, que para um estreante, um cara que não guiava um carro desde fevereiro, um cara que nunca tinha pilotado esse carro da equipe Haas, foi realmente positivo, e ele conclui essas 2 provas com um saldo absolutamente positivo. Isso é muito bom também
para a equipe Haas, que vai ter 2 pilotos novos no ano que vem, e contou com esse trabalho do Pietro, inclusive de desenvolvimento do carro, nesse fim de semana testando um assoalho novo. É isso, pessoal, termina a temporada 2020, eu quero ouvir, ou melhor, ler vocês. Deixem aí os comentários para a gente bater esse papo a respeito não só do chato GP de Abu Dhabi, mas também de uma temporada que foi muito mais legal do que o domínio da Mercedes poderia prometer, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você gostou, também se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações para ajudar a gente a seguir crescendo aqui no YouTube, tá legal? O primeiro stint é sempre um novo jeito de curtir Fórmula 1 e você tem um próximo vídeo na quinta-feira às 19h30. Um grande abraço!